E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí, estamos aqui. Estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus, os ensinamentos, as verdades, né, da Bíblia. E o vídeo de hoje vamos falar sobre sinais da volta de Cristo. Hoje vamos aprender a verdade sobre a volta de Cristo. Quando será? Como será, né? Hoje vamos aprender sobre isso. A gente não sabe o dia em que Jesus vai voltar, a gente sabe o dia exato, mas tem sinais que a gente vai ver, que a gente, claro, está acontecendo no planeta aí e que a gente consegue entender que Jesus está voltando, está perto, né? Está próximo, está bem perto de voltar. A primeira pergunta: quais as garantias que os discípulos tiveram de que Jesus voltaria à Terra? Né, Jesus falou lá em João 14, né, do 1 a 3, para eles não ficarem, né, tristes, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, né? Então Jesus fala ali com eles que ele iria voltar para o céu, mas chegaria o dia em que ele voltaria para levar eles, né, para o céu, né? Mas tem um outro versículo que também confirma isso, Atos 1, 11. E diz assim: eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como vistes subir. Né? Então aqui varões, no verso 10 fala, né? Eis que dois varões vestidos de branco, varões. Então aqui eram anjos, né? Dois anjos enviados por Deus ali, quando Jesus estava subindo, né, para o céu, se elevando, né, sendo elevado, né, se elevando, né, nas nuvens, né? Então ali aparecem os dois anjos. Eles dizem isso para eles, né? Para eles não ficarem desanimados, tristes, que Jesus voltaria do mesmo modo que eles estavam vendo. Ele subia ali nas nuvens, né? Então Jesus vai voltar nas nuvens. E tem três sinais, né? Três tipos de sinais específicos para a gente saber que Jesus está voltando, né? Tem sinais na sociedade, na natureza e no meio religioso, né? Na sociedade está lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, do 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Esse é uma primeira categoria, primeiro grupo, né, dos sinais antes da volta de Jesus, que nos ensina que Jesus está voltando. Falando sobre as pessoas, né, a sociedade. A sociedade, as pessoas estariam, né, totalmente corrompidas, né, no pecado, no mal, né? Aqui fala muita coisa, né? Blasfemadores, caluniadores, traidores, né? Inimigos do bem, cruéis, tudo que é ruim. O ser humano ia se tornar mal, né? Ia se tornar muito mal, ruim, né? E é o que está acontecendo aí, o ser humano tá ruim mesmo, tá piorando, né? As pessoas são egoístas, as pessoas são avarentas, o que fala, né? Desobedientes, tudo é de ruim, hoje está acontecendo aí, infelizmente. Então Jesus, natureza, agora outro grupo, categoria, na natureza, sinais na natureza, Mateus 24, versos 7 e o 29. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, né?
Então aqui o versículo fala sobre um sinal na sociedade, né? As pessoas fazendo guerra nos últimos dias, nos últimos tempos ali, antes de Jesus voltar, guerras, nação contra nação. E na parte final do versículo fala sobre o sinal na natureza, né? Fomes e terremotos, né? Terremotos. Infelizmente em muitos lugares aí tá acontecendo o quê? Seca, né? Acontece a seca e as pessoas não têm com o que comer, não têm o que comer. Então é fomes e terremotos. Terremotos é o que acontece muito aí, principalmente lá na Ásia, né, Japão, direto nesses lugares aí, Japão, no México. Esses lugares aí tá tendo terremotos. E o verso 29: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Aqui fala, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Essas três, e os poderes do céu serão abalados. Essas três coisas aqui já aconteceu. O sol, ele se escureceu, né? Tipo assim, meio-dia, aquele sol assim quente, né? A parte mais quente do dia, né? Meio-dia, 12 horas, 1 hora. Nesse horário aí, o dia o que? Apagou, como se fosse uma lâmpada. O sol se apagou como se fosse uma lâmpada. Como se alguém tivesse apertado o botão lá, o interruptor, e o sol se apagou. Né? Na parte mais quente do dia, o sol se apagou, igual uma lâmpada. E isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780, né? Ficou registrado, ficou marcado, né, esse acontecimento. O sol apagou, igual uma lâmpada. A lua, a lua ficou com cor de sangue, igual sangue. Também aconteceu, ficou registrado no mesmo dia, 19 de maio de 1780. No mesmo dia que o sol se apagou, chegou a noite, aí a lua ficou com cor de sangue. No mesmo dia aconteceu essas duas coisas, né? Essa profecia, o sinal, né, da volta de Jesus, 1780, mais de 200 anos já que aconteceu isso. E as estrelas também já aconteceu, ficou registrado, né, que isso ocorreu no dia 13 de novembro de 1833, né? À noite, o pessoal olhou para o céu, né, e reparou que as estrelas começou a cair, né? Começou a cair do firmamento. Já aconteceu esses sinais ainda na natureza, terremotos, fomes e outros sinais também, né? Que acontece aí, inundações, enchentes, a chuva, né? Desabamentos, vários outros sinais também que estão acontecendo aí na natureza. Agora o terceiro, no meio religioso. Como que estaria o meio religioso antes, perto, né, de Jesus voltar? Como que estaria? Claro que não estaria bom não, né? Verso 4 e 5 de Mateus 24 diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro sinal no meio religioso. Engano, mentira, né? Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então é isso, é engano. No meio religioso vai o quê? Vai haver engano, mentira. É o que a gente tem visto aí, né? Igrejas, pastores enganando as pessoas para o quê? Por que eles querem enganar? Para ficar rico, para roubar, né? É isso que eles mais querem, é se enriquecer. E também outras doutrinas erradas, né? Para atrair. Eles enganam, eles contam uma mentira para agradar as pessoas, né? E a pessoa, é claro, ir para a igreja. E eles daí, é claro, conseguir
roubar o dinheiro que pertence a Deus. A gente vai ter um estudo sobre isso, sobre o dízimo. E eles roubam não o dinheiro das pessoas, né? Mas eles roubam o dinheiro de Deus. Mas é claro, eles estão enganando elas, né? Porque eles estão ensinando erradamente a palavra de Deus, né? São falsos, né? Por eles fazerem... Porque uma pessoa que é verdadeira, ela faz o que é correto, o bem, né? Se ela não faz isso, então ela é um falso, né? É um falso pastor, é um falso profeta, né? Está ensinando, se está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus, erradamente, né? Mentiras, né? Então é falso. É falso. Não é verdadeiro. E é o que está acontecendo aí. Esses 3 sinais já estão acontecendo, já aconteceram. Então Jesus está bem perto de voltar. E tem mais um sinal que é preciso para que Jesus volte. Aí sim, esse sinal acontecendo, né, realizando, Jesus volta. Que está no verso 14 também, no capítulo 24 de Mateus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Né? Nos outros sinais, Jesus não disse que acontecendo, né, ele viria. Né? Ele não disse que se o sol se escurecesse, ele viria. A lua se tornasse em sangue, ele viria. Né? Não, ele só vai vir depois que quando o evangelho for pregado. Quando todas as pessoas souberem da palavra de Deus. Aí sim, aí ele vai voltar. Então esse é o sinal que falta, que está quase, né? Está quase aí perto de se completar, né? Esse sinal. Quando todas as pessoas conhecerem a palavra de Deus, a verdade, aí sim Jesus volta. Então virá o fim. Então só falta esse sinal aí para se cumprir, para que Jesus volte. E se quase todos os sinais já se cumpriram, por que Jesus ainda não voltou? Né? Falta, como eu falei, pregar a palavra, mas tem algo muito importante também. O porquê que Deus, vamos dizer assim, ele não voltou também, né? Por que ele não volta logo? Por que ele não volta o mais rápido possível? E 2 Pedro 3,9 nos diz isso. Do porquê que ele não volta. Não acelera, né, a sua volta. Diz assim, 2 Pedro 3,9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, né, paciente, para convosco, não querendo que nenhum pereça, né, nenhum morra, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então esse é o motivo do porquê que Jesus ainda não voltou, porque que ele não está acelerando a sua volta. Né? Porque ele tem poder, Deus tem poder para acelerar, para que todos saibam da tua palavra, mas ele está o quê? Devagar, por quê? Devagarzinho, aos poucos, para que as pessoas possam ter a oportunidade de aceitar a salvação. Quanto mais Deus insiste, mais a pessoa tem, vamos dizer assim, chance, né? Vamos dizer assim, probabilidade dela aceitar. De tanto você insistir, de tanto Deus insistir, né, mostrar para ela o caminho da vida, uma hora a pessoa vai aceitar, ela vai entender, né? Vai entrar na mente dela, na cabeça dela, ela vai entender o caminho, o melhor caminho que é o de Deus. Então é por isso que Deus é paciente. Ele está aí bem assim, vamos dizer assim, aos poucos, né? Convencendo as pessoas, para que as pessoas se arrependam, né? E se salvem, aceitem a salvação, né? Tenham a vida eterna, né? Mas é claro, essa paciência de Deus vai terminar, né? Então é o quanto mais rápido, então por isso que você tem que entender o mais rápido possível. Você tem que aceitar hoje a palavra de Deus, porque Deus um dia a paciência dele vai terminar e quem não aceitou não vai para o céu. Vai ficar de fora do céu, não vai ter a vida eterna. Então por isso que a gente não pode... É isso aí então. Deus está esperando a nossa decisão. Ele deseja que todos nós nos salvemos, né? Então você não pode mais demorar. Não demore mais a tomar essa decisão, porque um dia
vai terminar a graça, né? Deus vai encerrar a salvação. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, infelizmente, não pode mais aceitar. Então não demore mais, né? Não demore mais, seja mais rápido, né? Aceite, né? A vida eterna, a vida de estar ao lado de Deus. Espero que você aceite, né? Igual eu também fiz. Eu aceitei, entendi e eu quero ir. Eu quero, quando Jesus voltar, né? Ir com Ele para o céu. Espero que você também tome essa decisão. Te espero ver no próximo vídeo. Vamos falar sobre a morte, a verdade da morte. E vamos aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe e fique com Ele.